Hora de conversar com Renato Meirelles. O assunto de hoje é o racismo estrutural no Brasil. Você que está nos ouvindo aí, que é uma pessoa branca, já foi seguido por um segurança numa loja? Eu não. Mas 7 em cada 10 negros dizem que já. Você já sofreu preconceito em shopping, restaurantes, supermercados? Eu também não. Mas o mesmo número de negros dizem que sim, que isso já aconteceu pelo menos uma vez, segundo uma pesquisa nacional do Instituto Locomotiva, que é presidido pelo Renato. Renato, quais são esses números aí e quais as conclusões que a gente pode tirar dessa pesquisa? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom te ver de novo. Bom dia, Carla. Bom Você dia. eu vejo toda hora. É um prazer enorme. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Band News. Eu gostaria de novamente vir aqui com alguma boa notícia, como nós falamos em outras colunas, mas tá difícil. A questão é que o racismo está muito mais presente na vida dos brasileiros do que se podia imaginar. E é algo que, como o Megali comentou para a gente, é muito difícil de pessoas brancas entenderem, de pessoas brancas se sensibilizarem com isso. Tem um outro número, Megali, que mostra de uma forma mais clara a presença do racismo no Brasil. Hoje, 84% da população brasileira acredita que vive em um país racista. No entanto, apenas 4% se consideram racistas. É como se fosse uma situação em que o racismo está nos outros, não está com essas próprias pessoas. E esse termo do racismo cultural, criado há quase um século e que chegou e se consolidou no Brasil através do livro Racismo Estrutural do professor Silvio Almeida, mostra o quanto que essa capilaridade do racismo está presente. As nossas pesquisas mostraram, Sheila, que 61% dos brasileiros concordam com a frase "a patrulha do politicamente correto está deixando o mundo muito chato". Né? Nós temos hoje 44 milhões de brasileiros, que dão 28% do total de adultos, que falam que não vê problemas em fazer piadas com pessoas negras ou sobre pessoas negras. Né? E nós temos ainda 22 milhões de brasileiros que acreditam que, na sua opinião, cabelos crespos são feios ou passam impressão de desleixo e falta de cuidado. Esse é o racismo estrutural na prática, que aparece num posicionamento dos brasileiros que permeia todas as instituições e que justificam, na visão de muitas pessoas, os números que o Megali abriu essa nossa coluna falando, onde 7 de cada 10 negros já foram perseguidos por segurança no supermercado. Mas os números da própria pesquisa já trazem, inclusive, uma resposta, né, para as conclusões, né, Renato? Porque é um assunto que enfrenta grande resistência entre boa parte da população. Você já falou aí. Eu estou aqui lendo, enquanto a gente está conversando, algumas mensagens de ouvintes. Eu sou branco e já fui seguido, sim. Vai depender do que você está vestindo. Então tem muita gente que inclusive, define essas reclamações que são muito justas, porque quem é negro, em geral, enfrenta isso todos os dias, uma situação que eventualmente uma pessoa que não é negra pode ter enfrentado por um motivo ou outro, mas é uma coisa dioturna, mas isso é tratado como um mimimi, como uma reclamação que não procede, né? Como se a realidade não tivesse bem ali na nossa frente. A cada semana, essa semana aconteceu de novo, a gente noticia aqui uma pessoa negra sendo imobilizada por seguranças, o cara lá teve a roupa arrancada, né, para provar que não estava roubando o supermercado. Isso acontece 90% das vezes com cidadãos negros, né? E apesar de tudo isso, tem muita gente que se recusa a levar essa conversa adiante, né, Renato? E isso traz uma consequência, inclusive no imaginário de boa parte dos brasileiros. Né? Tem um ditado que fala: quem apanha lembra, quem bate esquece. Ou um outro que diz:
todo mundo, quem é a gente que sabe aonde aperta o calo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que obviamente existem exceções de brancos que já foram perseguidos em supermercado, mas isso é exceção, né, Megali? E esse racismo aparece de outras formas na sociedade brasileira. Nos casos de varejo, como você citou, onde nós já tivemos uma série aí de acontecimentos, mas também, por exemplo, na participação dos negros no mercado de trabalho. Imagine o seguinte, quando você pega diretores e gerentes das grandes empresas, 69% são brancos e apenas 31% são negros. Quando você pega aquela ocupação básica, mais elementar, em geral daqueles brasileiros que ganham menos, o número se inverte. 67% são negros e 33% apenas são brancos. Ou a gente aqui fala que os negros são menos capacitados do que os brancos, ou nós temos que admitir a existência de um racismo estrutural no nosso país. Ontem mesmo a gente teve o jogador Kaique, né, do Botafogo, foi abordado em uma parada policial ali, né, uma barreira policial, e os próprios agentes não acreditavam que era uma pessoa negra que ganhou o seu dinheiro de forma legítima, com a força do trabalho. Ele sofreu uma situação de racismo terrível, né, que acaba traumatizando as pessoas. Ele disse, não, tudo isso é meu, né, num carro bom, num carro importado, usando joias e tudo mais, e os policiais ainda, então você é traficante, então você está fazendo alguma coisa errada. Então, essa coisa depende da roupa que você está usando, né, no caso da pessoa negra, independe da roupa que está usando, aliás, é até pior, né, se a pessoa não está usando aquilo que se considera dentro dos padrões, dentro da normalidade, Renato. Situação terrível essa do Rio de Janeiro também, do Kaique. Tem casos... Não, é uma situação... Diga lá, Renato. Por favor, Megali. Não, manda bala. Não, cada um vai conseguir puxar 1, 2, 10 casos. Eu me lembro porque era alguém próximo, era muito amigo de um grande amigo meu. Um homem negro que foi fuzilado pela polícia aqui em Pirituba, voltando para casa. Faz coisa de 15 anos, de novo, foi o primeiro que eu me lembrei aqui porque era alguém próximo de mim. Foi fuzilado pela polícia, que depois plantou uma arma na mão dele. Como é que eu sei que isso aconteceu? Porque o cara era um dentista, entendeu? Como é que você vai dizer que não tem racismo envolvido num caso absurdo desses e em outros milhões de casos absurdos que acontecem todo dia no Brasil e no mundo? Vai dizer que isso não existe, que é mimimi, porque você já foi parado pelo segurança de uma loja certa vez? É claro que já foi, acontece. Agora, vai conversar com quem passa por isso toda semana, para ver como é que é a vida dessa pessoa. Diga lá, Renato, desculpa. Não, aqui imagina que tem o racismo começou a ser compreendido na minha vida, e por isso que é um dos objetos de estudo que o Instituto Locomotiva mais se dedica. Quando muito jovem, eu estava andando de carona com um amigo negro. Ele foi parado pela polícia, que tirou ele do carro e me perguntou se comigo estava tudo bem. Tem um outro caso bastante emblemático de um ex-ministro negro que não quis usar o carro oficial quando chegava, pelo horário, quando chegava no aeroporto, pegou um táxi. E esse motorista de táxi parou numa blitz policial falando que estava com medo de ser assaltado. Ele virou ministro depois, naquela ocasião ele era o secretário executivo, né, que é o ministro adjunto, como se fosse o vice-ministro, e um motorista de táxi parou numa blitz achando que seria assaltado. Mas isso não são casos específicos, essas são as regras. O número de negros parados em batidas policiais é 3,5 vezes maior do que o número de brancos que são parados em batidas policiais. Esse racismo se manifesta de tantas maneiras. Você falou de um ex-ministro negro. Lembra do Joaquim Barbosa? Na época do Mensalão, ele era o relator do Mensalão. Ele era chamado de negro ingrato por petistas.
Porque ele deveria ser grato ao presidente Lula, que colocou, olha que bonzinho, colocou ali um homem negro na cadeira de ministro do STF, mas no momento em que julgou da maneira adequada pela sua consciência, passou a ser um negro ingrato. Mimimi o cacete. Renato, estamos muito adiantados aqui no tempo. Um abraço a você, o assunto é ótimo, merecia muito mais discussão. Voltaremos a ele certamente. Boa semana, até sexta que vem. Um abraço, Megali, um abraço, Sheila, Carla, um beijo para todos os ouvintes da Band News, até a próxima. Valeu, é quarta para mim.